Bom dia, meu povo! Olha a gente aqui novamente. Bom dia, Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal. Carlos. Bom dia, Fabinho. Bom dia, Carlão. Estamos aqui nas nossas conversas de sábado de manhã, aproveitando esse espaço para lembrar para você que a Casa dos Tarefeiros está funcionando com todos os equipamentos, todos os aparatos para pensar na nossa proteção, na nossa saúde. Então, se você quer passar na Casa dos Tarefeiros, passar algum tratamento, agendar, precisa ligar antes e agendar, ok? É só ligar lá, tem o telefone 26066220 que as pessoas, as meninas vão atender você e vão orientar, tá? Está tendo também o tratamento de final de ano, programando 2021. Se você quiser programar o seu 2021, liga lá também. Tem alguns dias ainda, são poucas vagas, justamente por causa da restrição de público. Então, corre lá, liga lá e também, óbvio, se inscreve no canal, compartilha a nossa palestra, compartilha o nosso bate-papo, ativa o sininho que tem aqui do ladinho para receber as notificações, porque não é só a palestra, na semana tem os evangelhos com a dona Irma, com o Mateus, com a própria Doroteia e com outros tarefeiros, tá bom? Então, vamos começar? Eu peço licença a você, meu irmão, minha irmã, e a todo o plano espiritual da luz, para que nós possamos adentrar na tua casa, levando um pouquinho de espiritualidade, uma palavra de conforto, de conscientização. Então, nós vamos chamando as fraternidades que trabalham na Casa dos Tarefeiros, ao doutor Antônio, a Nossa Senhora e a Jesus, que eles possam ir iluminando esses ambientes para que nossa conversa seja salutar, de conhecimento, de conscientização, elevando a nossa vibração e a de vocês. E assim nós vamos dando por aberto a nossa conversa de hoje, graças a Deus. Bom dia novamente. Para quem lembra do que nós falamos semana passada, se você não lembra, é só voltar um vídeo e acessar lá. Nós falamos de felicidade, né? Uma outra forma que a gente está falando consequentemente da felicidade. E para dar sequência nisso, nós decidimos falar um pouquinho de uma passagem que tem no Evangelho do Segundo Espiritismo, que fala dos tormentos voluntários. Olha lá, o que quer dizer tormentos voluntários, né? Vamos começar por definição. Eu separei aqui para a gente definir primeiramente o que é tormento, né? Então, de acordo com o dicionário, ato ou efeito de atormentar-se, estado de ansiedade ou de angústia, sofrimento. Sofrimento físico excessivo causado num ser humano ou num animal por pura crueldade, suplício, tortura. Má sorte ou adversidade, desgraça, miséria. Bom, ou seja, tormento é uma coisa não muito boa, né? Porém, lá no Evangelho, fala-se de tormentos voluntários. Ou seja, tudo isso daí você passa voluntariamente, consciente ou não tão consciente. Não vou falar inconsciente, não, tá? Ou não tão consciente assim. Bom, então eu vou ler um pedacinho. Vocês vão ver que tem uma sequência que lembra o que nós falamos semana passada, né? E dá sequência nesse tal tormento. O que é que causa esse tormento voluntário? Por que é que isso ocorre? Então, vamos lá? Eu vou ler, tá? Porque não sem condições de decorar tudo. Bom, tá lá no capítulo, se eu não me engano, 6 do Evangelho,
5, 5, 5. Começa assim. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Olha a felicidade aí de novo. Que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Falamos isso semana passada. Lembra dos mundos felizes, dos mundos de regeneração e a felicidade plena está lá? Bom, então tem um embasamento aí, ok? Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Lembra? Falamos disso também. Nossa felicidade aqui não é plena, existem momentos felizes que nós passamos, né? Se em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes e imperecíveis, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que agitará e turbará. Coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Bom, lembra que a gente falou? Quando a gente, na nossa ilusão de felicidade, coloca em algumas coisas físicas e perecíveis, não que elas não sejam boas, mas muitas vezes nós só focamos nela e isso vira uma tormenta existencial. Por quê? Vira uma troca incessante. Então, eu quero X, ou eu quero o carro dos meus sonhos, porque minha felicidade reside naquele carro. E quando, muitas vezes, aos trancos e barrancos, eu coloquei na minha cabeça e eu compro o carro acima das minhas condições, sem um preparo, aquilo vira um tormento. Primeiro que a felicidade, ela dura até a primeira parcela que eu não vou conseguir pagar. Então, e daí o Evangelho vem falar o quê? Ele não vem falar de modo algum que as coisas materiais são desnecessárias, tá? Porém, sabe aquela velha história que você dá o passo maior que a perna? Causa uma tormenta. E ele fala ainda que o estado de felicidade lá vem da paz no coração. Ou seja, é algo, a felicidade, e a gente provavelmente alcança isso quando a gente evolui mais um pouquinho e chega lá nos mundos felizes, algo espiritual, não importa tanto. Ainda se faz necessário na carne algumas coisas para a gente acessar os momentos de felicidade. Porém, creio eu que quando chegarmos a um nível mais espiritualizado, não precisaremos de tal. Bom, dando seguimento, haverá, ele falou dos tormentos que nós podemos evitar, que está nas nossas mãos. E daí ele dá sequência. Haverá maiores do que deveriam, não, haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem causa-lhe insônia. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda emulação para eles se resume em eclipsar o que lhes estão próximo. Toda alegria em excitar no que lhe assemelham pela insensatez, a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com defeito, não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas as frioleiras cuja cobiça lhe envenena a vida.
não é a eles de certo que se aplicam essas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Bom, vamos lá. Olha lá. Então ele começa a falar do bendito dos ciúmes e da inveja. É tão complicado e é tão simples ao mesmo tempo. Porque a inveja, a gente já falou algumas vezes dela em palestra, então volta os vídeos aí que tem palestra da inveja, a gente falando dela. Ela é uma coisa meio traiçoeira, porque a inveja não é necessariamente você, como a gente já explicou, admirar e se espelhar no outro. É você querer o que o outro tem. Você quer ser o outro. Você quer o do outro. A gente já falou sobre isso. Na verdade, é aquele prazer de não... o Carlos comprou um carro. O Fábio, um carro importado, lindo, maravilhoso. Eu vi e fui no tratamento de final de ano e falei assim, eu quero um carro igual do Carlos. Isso não é inveja. Por quê? Eu quero ter, é um direito meu ter um carro, né? Os motivos independem, vai variar de cada pessoa. Porque eu admiro o Carlos, porque eu acho que é uma conquista grande que eu também quero conquistar. A inveja é completamente diferente. Eu vejo o carro do Carlos e eu falo assim, eu quero não um carro igual do Carlos. Eu quero o carro do Carlos. Eu quero o lugar do Carlos. Eu quero o que o Carlos tem para que ele não tenha. Essa é a inveja. E ela está muito ligada com ciúmes, e a Joana de Ângeles, em alguns livros dela, fala e liga esses ciúmes com o ego como uma capacidade de deturpar a nossa visão de uma tal forma que a gente fica vítima de uma ilusão. Você foca tanto numa pessoa ou numa situação que tudo que ela faz reflete de uma maneira negativa. E não porque ela fez. Porque você interpreta e a sua cabecinha pira. Pira. Vamos lá, eu vou dar um exemplo prático. Mulher ciumenta. Homem, às vezes, apronta. A gente sabe, né? Não que mulher não apronta, vou falar assim, porque a mulher, existe um estudo até, é engraçado, assim, o homem quando passa uma mulher bonita, o que ele faz? Por cultura, por uma diferença de neurônios, aí, ele, estando com a mulher do lado, ele vira e olha, descaradamente às vezes. Você acha que a mulher, ser humano, não tem a mesma libido ou não olhe também para um homem bonito? Olha. Porém, quando o homem bonito vem lá de longe, ela já mediu ele inteirinho, comparou com você, gordinho, fez toda uma análise mental e você nem percebeu. Tá? Porém, a gente sabe que existe aí... Por que eu estou falando isso? Existe um ciúmes, né? Às vezes. E às vezes a coisa... Não estou falando de um ciúminho, sabe? Mas aquela coisa que às vezes você não está nem aí e a pessoa está te martirizando, te massacrando. Mas por que você olhou? Quem que é? Quem que não é? Por que que é? O que que aconteceu? E vira, olha, é o tormento voluntário. Ela está criando na cabeça dela uma situação inexistente. Ou você está criando uma situação inexistente na sua mente que te atormenta. E daí, falando da inveja,
tem uma contrapartida da inveja, que eu adoro também falar, e causa um tormento muito grande no povo. Porque, assim, eu sou sempre o invejado. Eu nunca sou invejoso. E daí, na minha situação de invejado, eu me torno um psicótico, neurótico, espiritual, que é aquela coisa assim. Olha onde vai o tormento voluntário. Ai, o fulano tem inveja de mim. Ele tá me perseguindo. Ele fez um trabalho para mim. Ele mandou o obsessor para mim. Ele, menina, você já tá toda cagada, você é chata pra caramba, você é uma coisa insuportável. Do que o povo vai ter inveja de você? Começa por aí. Você tá doida da vassoura, sabe? Então, mas ela sofre, é o tormento voluntário. E daí, se a gente começa a falar dos tormentos voluntários, começa a pegar no seu dia a dia o uso do seu livre-arbítrio, tá? Porque nós somos livres para decidir. O problema está quando nós decidimos de maneira equivocada, né? E vamos arcar com as consequências. Então, a gente falou semana passada, eu falei da história do brigadeiro do chocolate. Então, qual é o tormento voluntário nisso? Você decidiu comer só brigadeiro e chocolate para toda a sua vida. O tormento virá de que forma? Na sua bordinha catupiry na cintura. Que vai te atormentar, que daí você vai querer emagrecer, você vai ficar, eu tô deprimida porque eu engordei, não sei o quê, nananana. E assim por diante. É aquela coisa quando você quer comprar algo mais do que você pode, ser algo mais do que você se preparou para ser, ou vender uma imagem daquilo que você não é. Por quê? A gente procura, e eu sempre falo assim, olha, as pessoas às vezes procuram e falam assim, ai, você é tão bonzinho. Eu falo, não sou não. Não vendo essa imagem e não faço questão nenhuma, sabe por quê? Porque é muito pesado e seria um tormento muito voluntário eu vender uma imagem de que eu sou uma pessoa calma, paciente, amorosa, sabe? Não, tenho meus momentos bons, tenho os meus momentos de paciência, os meus momentos que eu relevo muita coisa, porém não é da minha personalidade e eu não vou vender uma imagem como essa, porque seria o quê? Mais um tormento para a minha existência do que eu já tenho. Porque você pensa, quando a gente fala de tormentos voluntários, cada um tem o seu. O problema, e eu vou passar para o Carlos, é quando a gente não encara como um tormento que a gente trouxe para a nossa vida. E começa a jogar sempre para o outro. Aquelas muletas espirituais, sabe? Que você e eu, e muitas vezes a gente se engana. Que é assim, eu escolhi, tomei uma determinada atitude e atraí isso, seja tormento voluntário, seja lei do retorno, seja o que for. Ninguém paga uma conta que não deve. E o Chico dizia, se não, você não encontra razão nesta vida, procure nas outras, nas anteriores. Mas aí e aqui no Evangelho também fala que está nas nossas mãos. O problema é que a gente gosta de jogar a culpa pro outro, né? Você fez a caguira toda e daí você fala assim, mas está acontecendo isso por causa da minha família, por causa do obsessor, por causa de Deus não me... essa é maravilhosa. Deus me esqueceu de mim, me abandonou, eu sou o último da fila, eu sou o filho pródigo renegado. Pensa que o filho pródigo, quando ele criou consciência, ele voltou e o pai estava para recebê-lo, com festa. Porém, houve todo um trabalho do tormento dele, porque o filho pródigo, lembra da historinha? Ele trouxe o tormento para a vida dele, porque ele estava lá na casa, bem bom,
Mas aquilo não era suficiente para ele. Ele queria dar o passo maior que a perna. Pediu a parte dele, foi, gastou tudo, passou fome, se estrumbicou, foi enganado para cair a ficha e ele voltar. Então, tormento voluntário é aquilo que você atrai por meio das suas atitudes e do mau uso do seu livre-arbítrio para a tua existência. Então, para de botar a culpa só no obsessor, tá? Carlos! Chamou o obsessor? Cheguei? Bom dia de novo, bom dia pessoal que está vendo a gente. E primeiro eu queria expressar minha gratidão, né? Essas coisas, às vezes a gente está lá na palestra, a gente fala que esse canal, essa conversa, esse encontro, o canal já era um projeto antigo dos tarefeiros e acabou justamente quando a gente foi obrigado a não ter mais, né? Presencialmente, a gente acabou fazendo isso. Eu acredito que vocês comunguem desse sentimento, mas é muito bacana poder falar para as pessoas, poder conversar, poder levar, muitas vezes embasado no Evangelho, né, no kardecismo, mas experiências que a gente tem, eu sempre fico muito grato. Para mim é um momento de muita felicidade estar aqui e participar. Mas, de novo, tem aí tempo para umas 10 palestras, né? Porque ele já começa falando da tal felicidade. E ele entra na questão do ciúme, da inveja. E eu estava aqui pensando, né, cara? Porque nós vivemos numa eterna tentativa de equilíbrio, né? Cara, bacana. Eu tenho que procurar e a felicidade real vai estar nas coisas do coração e do espírito. Porém, eu estou encarnado na Terra e sorrisos não pagam a conta do supermercado, né? Então você entra naquilo. Então, me vinha muito enquanto você falava, Fabinho, a questão de como eu equilibro essas forças e aonde eu jogo a importância de valores. Em que sentido? Não tem como pagar o supermercado com um sorriso e afago. E o dinheiro é energia, o Hélio fala muito, é energia de prosperidade, não tem jeito, é uma troca. Na verdade, é o antigo escambo, mas alguém lá não tinha mais galinha para trocar, inventou dinheiro para poder trocar outras coisas, né? Agora, a questão maior, eu acho que é o que é supérfluo? Contextualizar supérfluo, contextualizar necessidade. É muito difícil falar isso, porque nós somos diferentes e as necessidades vão ser diferentes. Porém, se a gente for na matemática, a gente consegue colocar algo ali que é muito maior do que se inventou no Brasil, chamado de salário mínimo, porque ele não é mínimo para nada, mas a gente consegue colocar ali uma necessidade de existência. Poxa, mas a necessidade de existência é pouco, é muito, é outra questão. Mas eu acho que você entra no tormento e na inveja e no ciúme quando você extrapola essa questão, e que vai ser variável de pessoa para pessoa, óbvio. Mas eu estava lembrando, lembra as passagens do Cristo? Ele não veio quebrar a regra, ele veio explicar que esse mundo não era o fim. Né? Depois Kardec ainda veio explicar de uma forma muito mais contundente, mas ele veio explicar muitas moradas na casa do Pai e tudo. Então, você precisa ter as coisas terrenas? Precisa. Só que, o que ele coloca aqui para nós? A gente coloca tudo nesse pote que acaba no cemitério ou no crematório, em termos de bens terrenos. Não adianta, você não vai levar. E não significa que não é bom ter a melhor casa, que não é bom ter o melhor carro, que não é bom poder viajar. Temos que parar com essa pieguice. Tudo isso é bom. Só que você não vai levar nada disso, né? Tem aquelas coisas que já virou até piegas de novo. Põe o esqueleto lá, o esqueleto do rico, do pobre. É tudo igual. Realmente é. Mas a vida não foi igual e o que ele teve não foi igual. E você tem várias formas de lidar com essa riqueza e prosperidade, né? Estamos até agora na época do Natal, me veio essa agora. É o Scrooge, né? O avarento, que guardava tudo. Ali está um grande exemplo dos tormentos que ele causou para si. Não é verdade?
usava tudo para ele, não queria, não gostava do Natal. Depois tem o Grinch, que foi meio, né, o verdinho, que foi meio inspirado na mesma ideia, né? E o que é isso? Pô, eu quero as riquezas e eu guardo para mim, eu não faço isso girar, eu não faço isso ser próspero. E o pior, eu me aprisiono nelas. Tanto é que a gente vê vários livros, então, literatura espírita, que a pessoa desencarna, já quer saber onde estava o carro dela, onde está o dinheiro dela, onde está o saldo bancário dela, onde está a mansão dela, no caso, quando ela tinha, né? Então, essa questão do supérfluo, desses tormentos que eu trago, então eu me trago tormentos quando eu acho que quando eu supervalorizo as necessidades terrenas que são necessárias, que todo mundo tem que querer sim mais, nós não podemos entrar nessa onda de é pouco me basta, não é isso. Porém, quantas fichas eu estou pondo nesse pote? Né? Eu estou fazendo dele só o que eu vejo? Porque aí não adianta. Aí a frustração vai ser maior e as tormentas vão ser maiores. Porque não adianta. Você pode ter uma vida próspera em termos materiais. Só que sempre vai ter alguém mais próspero que você. E aí ele entra até no que ele falou. Você não consegue dormir porque o outro cara. Podemos até trazer aqui, pô, né? Se a gente for invejoso aqui e falar, poxa, não vou dormir hoje, eu acho que o Fabinho falou melhor do que eu. Né? Vamos trazer para coisa simples. Ou o Maurício falou melhor do que eu. Né? Se você trouxer isso para você, e aí eu falo sempre, né? E talvez as pessoas não gostem de ouvir, mas uma coisa é egoísmo. Mas não dá para você deixar de ser você. Em que sentido? E aí é o tipo de coisa. Como é o olho correto de ver? E você falou disso, né? Quando você falou, eu não quero o carro igual ao do Carlos, eu quero o carro do Carlos. Como deve ser a análise do que eu acabei de falar, desse exemplo todo? Poxa, será que o Fabinho estudou mais do que eu para falar? Será que ele se preparou mais do que eu para falar? Ao invés de falar, poxa, que saco, de novo ele falou melhor do que eu, né? Estou sendo extremamente hipotético. Mas é a forma com que você se comporta, com o sucesso alheio, com a alegria alheia. E acho que faz parte disso. Quando ele fala que tem que procurar a paz no coração, e num mundo de vicissitudes, não adianta, a terra é prova e expiação, mas como eu vou passar por isso? Como eu vou aceitar que eu quero e devo querer prosperar, mas às vezes não dá? Como eu vou aceitar o sucesso do outro sem maldizê-lo? Ou sem achar. E tem a história também de você querer o que o outro conquistou, mas não querer arar a terra, né? Você não quer plantar, você não quer arar a terra. Você quer a colheita farta, mas você não quer arar a terra. Porque você quer sempre o objetivo. Né? Então, essa questão desse capítulo da tormenta, ele te traz tormenta por quê? Porque você joga todas as suas fichas em coisas que são boas, necessárias, mas são transitórias. E, de novo, né, óbvio, se a gente vai passar 90 anos na Terra, eu prefiro passar com um saldo bancário melhor e tendo do que com um saldo bancário menor e não tendo. Só que eu tenho que deixar claro o que é eterno de verdade, né? O que essas coisas que o Cristo trouxe de verdade, que ele veio falar, as coisas não são desse mundo, né? E aí, o que eu vou levar? Então fica essa minha mensagem, para sempre procurar esse equilíbrio. O que eu vou levar? O que é o ouro de verdade ou o ouro de tolo? E não é de tolo que é ruim, que não deve distribuir igual, não. Não pensem assim. Mas é o que eu realmente, a Deus ou mamão, né? Aonde eu vou colocar as coisas de verdade e como eu vou tolerar essas coisas. Né, Mauricião? Pois é. Assim, a gente vai falando e aí vocês vão colocando e a gente vai completando, marcando algumas coisas interessantes aqui. Né? E assim, eu marquei algumas coisas enquanto o Fabinho falava, enquanto você também falava, né, Fábio e Calão. E tem um trecho do Evangelho que eu vou ler só um pedacinho e aí a gente vai dar um encaixe bacana aqui no que a gente está falando. Inclusive, né, no último trecho, o Fabinho já leu boa parte, aí o último parágrafo diz o seguinte:
né, das tormentas voluntárias. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Então, ele coloca aqui, ele está sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, ou seja, não cria tormentos para si, né? E se acalma e se calma no meio das tempestades da vida, porque a vida é feita de tempo bom e também tempestades, né? Não será felicidade isso? Ou seja, você estar em paz. Então, quando se fala dessa tal felicidade, o que são esses tormentos? Né? Esses tormentos voluntários são coisas que nós provocamos. E aí, poxa vida, o Fabinho colocou bem, o Carlão colocou bem. Cara, a gente pode evitar tantas coisas e, infelizmente, nós não evitamos. Às vezes, nós deixamos de evitar. Mas, assim, quando você aprende a evitar, a sua vida fica em paz. Você fica em paz. Então, é isso que a gente procura colocar para vocês. Procurem olhar, falar assim, o que me deixa em paz? Assim, a gente está em busca dessa tal felicidade, mas essa tal felicidade é você estar em paz consigo mesmo, você estar em paz com a sua consciência, você estar em paz com as pessoas ao seu redor. A partir do momento que você tem isso, você tem uma felicidade plena. As coisas materiais vai depender daquilo que você deseja, daquilo que você quer, daquilo que você é grato. Estou contente com isso que eu tenho hoje? Ótimo. Poxa vida, não estou satisfeito com isso, mas eu quero trocar uma casa, quero trocar um carro, quero trocar de trabalho. Aí você vai estudar, você vai se preparar, você vai fazer seu melhor, o que o Carlão falou, você vai arar a sua terra, vai arar o seu terreno, para poder colher os bons frutos lá na frente. Eu acredito muito nisso. A partir do momento que você se empenha, se dedica, você pede a Deus, você está no bem, está com o bem, está fazendo o seu melhor, a colheita vai ser boa. Ora, se você não fizer nenhum esforço, não fizer nenhuma dedicação, como você vai colher as coisas? Aí você fica olhando do outro, fica olhando que o outro prosperou e você não, fica olhando que o outro foi promovido e você não, mas você não se dedicou da mesma forma. Lógico que isso também tem algumas situações complicadas, mas num contexto em geral, a gente fala tal da meritocracia, né? Então essa tal da meritocracia, ela existe, mas lógico, tem pessoas que são um pouco mais difíceis, tem para algumas pessoas é um pouco mais difícil, para outras pessoas não tão difícil. Então, aí realmente a gente sabe que tem que ter um equilíbrio nesse sentido. Mas, disso tudo que a gente está comentando aqui com vocês é o quê? Daquilo que você já tem, daquilo que você já conquistou. Né? Eu vou colocar algumas coisas que é interessante. Por exemplo, a gente fala assim da inveja. Né? A gente sempre tem algumas coisas interessantes. Fala assim, quando você olha o castelo do outro, você deixa de construir o seu. Então, você pode até olhar o outro para ter como exemplo. Pô, gostei, é bacana, legal, vou batalhar, vou lutar, vou me esforçar para ter alguma coisa parecida igual, porque eu achei legal. É uma coisa. Agora, se olhar o outro e não fazer nada, ficar com inveja, com ciúme, metendo pau no outro, aí o seu castelo não é construído. Outras coisas também. A gente tem que ter muita sabedoria nas nossas decisões. E aí, um grande tormento do nosso dia a dia é o cartão de crédito, né, gente? Se a gente parar para pensar, cartão de crédito é um grande tormento voluntário. Na hora que vocês estavam falando, eu falei, isso é um tormento enorme. Por quê? Tá lá, tá fácil, você vai lá, compra, mas, assim, aí vem aquelas perguntas. Aí tem 3 perguntas que precisam ser respondidas. Você quer? Tudo bem, eu quero. Você precisa? Aí você vai dizer, realmente você precisa? Aí você não responde, você não faz essa pergunta para você, falar, não, eu quero, eu vou comprar, e acabou. Não, peraí, realmente você precisa? Tem necessidade? Está te faltando? O que aquilo vai te trazer de satisfação? Então, você tem que responder algumas perguntas e depois tem que responder. Bom, se eu comprar coisa, eu vou ter condição de pagar? Aí, a gente fala, aí não, tô nem aí, pum, passa cartão, pipi. Aí, o que acontece? Cria um grande tormento para a sua cabeça, para a sua vida financeira, para a sua saúde financeira. Então, isso fica bastante complicado. Aí, onde que eu falo que nós temos que ter o quê? Sabedoria, inteligência nas nossas decisões. Temos que ter esse discernimento, temos que ter essa conscientização. E aí, esses tormentos voluntários, nesse pequeno exemplo que nós falamos do cartão de crédito, do que o Carlos falou, do que o Fabinho falou, é isso. Outra coisa que a gente fala, né? A gente sempre fala, a casa dos tarefeiros é uma casa do quê? De conscientização. Muitas vezes a gente comenta coisas aqui, eu falo coisas aqui, às vezes a pessoa não quer escutar aquilo, mas às vezes é necessário escutar. E assim, nós estamos falando para vocês aqui, mas acima de tudo estamos falando para nós mesmos também, não é verdade?
E assim, para a gente finalizar uma coisa interessante aqui, outra coisa, a pessoa fala, poxa vida, eu vou me dedicar, eu vou querer prosperar, vou querer ter bastante coisa material, querer ter um bom carro, uma boa casa, vou me dedicar no trabalho, e tudo isso é merecido. O cara se dedicou, se empenhou, é inteligente, estudou, fez, aconteceu, mas ele só se dedicou ao trabalho, só deu atenção ao trabalho. E deixou de dar atenção à família, deixou de dar atenção para os filhos, deixou de dar atenção para ele mesmo. Aí, essa ânsia de querer crescer, essa ânsia de querer prosperar, aí onde que o cara falou, tem que encontrar o quê? O equilíbrio. E aí, nisso tudo, acabou desequilibrando. E o Fabiano até falou dos doces também, né? Acabou desequilibrando. Por quê? Se dedicou tanto àquilo, e assim, a empresa está lá, a empresa vai crescer, vai prosperar, você vai crescer, vai prosperar, mas a qual preço? Se empenhe, se dedique, mas tenha um tempo para você. Aí a pessoa não comeu direito, não almoçou direito, não fez suas refeições direito, engordou, porque só ficava ali sentado, tomando decisão. Aí chegou lá na frente, teve um problema no coração, teve um problema cardíaco, de repente teve um AVC. Pô, super assim, mas de repente aconteceu tudo isso. Mas porque não houve esse equilíbrio. A gente não está falando aqui para a pessoa não se dedicar, não está falando aqui para a pessoa que não tem que ter ambição, igual que ela não falou. Tem sim que ter, porque senão, se nós não tivéssemos, nós seres humanos não tivéssemos ambição, nós estaríamos na pré-história, nós estaríamos como homens da caverna. A gente não tinha inventado geladeira, não tinha inventado ar-condicionado, não tinha inventado nada disso, a gente tinha ficado lá atrás. Por isso que nós... a evolução. A evolução é essa ambição de querer crescer, mas com equilíbrio. Então, a partir do momento que nós fazemos tudo isso com equilíbrio, a vida torna-se muito boa. Vai ter os altos e baixos, que é o que o Fabinho colocou no início, né? Tem os tormentos que são voluntários, tem aqueles que não são. Por exemplo, a morte de um familiar, ou o desencarne de uma pessoa querida, de um pai, de uma mãe, de uma avó, alguma coisa assim, é complicado. Você vai ficar triste, né? Mas se você tem uma consciência de que não é para sempre, teve aquela tristeza, mas depois passa, né? Então, esses tormentos voluntários, a gente tem várias coisas que a gente pode evitar. É essa mensagem que nós deixamos para vocês. Vamos procurar evitar. Às vezes, você passa uma vida toda para aprender isso. Às vezes, não. Às vezes, você aprende logo de início. Então, vai depender de cada situação, de cada pessoa, de cada ser. Mas essa é a mensagem que nós deixamos. Né? Peguem esses tormentos voluntários. O que podemos fazer para evitar esses tormentos voluntários? Não é verdade? Então, essa mensagem que nós deixamos aí para vocês. Tenham aí um final de semana maravilhoso. Esqueci de dar bom dia, mas a gente já tinha falado lá no início, tá bom? Legal? É isso, minha gente. Fiquem em paz. É isso aí, pessoal. Então, bom dia. Olha, o Maurício falou das 3 perguntas. Sabe o que eu lembrei? Você que comprou a máquina de pão e aquele trambolho está entulhado na sua casa e não serve para nada, é por causa disso, tá? Então, você que comprou a máquina de pão e não usa, dá um like aqui, tá? E pensa no tormento que tá sendo guardar ela aí na sua casa. Abraço, fica com Deus. Não, depois dessa vai explodir o canal, o que vai ter de like e inscrito, porque o que venderam dessa máquina de pão, tem uma aqui em casa guardada lá. Eu também tenho. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ah, Senhor, se conosco, leva a nossa mente à iluminação, para que as tormentas, tantas vezes causadas pelo nosso querer, esse tolo querer, por vezes tão pequeno, nos ensina a desapegar das coisas pequenas, das tolices, das vaidades, desse egoísmo que ainda afoga o nosso espírito. Ensina como Cristo ensinou tantas vezes a esse coração se resguardar das raivas, dos ódios,
das dores que ferem a alma e que plasmam no nosso espírito e na nossa matéria chagas doloridas tantas vezes. Lava o nosso ser e o nosso coração com essas águas crísticas, iluminando para que possa diluir as impregnações enegrecidas mentais, as vibrações pesadas sobre os nossos ombros que nós mesmos plasmamos. Ilumina a nossa mente para que ela possa se desapegar de emanações grosseiras, invejosas para com o nosso próximo, do ciúme tolo que ilude e deturpa o nosso verde amor, para que nós possamos caminhar contigo hoje e sempre, graças a Deus.